pelo seu poder, pela sua justiça, Senhor. Aqui está a Maria Beatriz nessa noite, Senhor, agora o Senhor escolheu para transmitir a sua palavra. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, papai, em nome do Senhor Jesus. Não, papai, o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos. Papai, que o Senhor venha colocar na boca da sua filha tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Que ela venha, papai, nos saiba transmitir sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Estou alegre de estar aqui na casa do Senhor hoje, por mais uma oportunidade que o Senhor tem preparado para nós. E eu gostaria de te convidar esta noite a vir comigo o livro de 2 Reis, no capítulo 12. 2 Reis, capítulo 12. Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Ele vai falar conosco. E eu creio que será uma noite de vitória. Ele já tem falado desde o princípio. Se você estava aqui desde o princípio, você tem visto Deus falando um pouquinho do que Ele já falou. Ele vai falar aqui na palavra esta noite. Amém? 2 Reis, no capítulo 12, verso 1 a seguir, diz assim: No 7º ano do reinado de Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. E a sua mãe chamava Zilpa, e era de Berseba. Vamos ler ali no capítulo 11, verso 1 e 2. Capítulo 11, ainda de 2 Reis, verso 1 e 2. Capítulo 11 vai dizer assim: Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou a Joás, filho de Acasias, filha do meio de Acasias, do rei, e que seria morto pela ordem de Atalia, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim escondeu de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Paizinho querido, queremos Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu nome, Senhor, meu Pai. Sabemos, Senhor, que a Tua presença já é real em nosso meio, Senhor, meu Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor já se faz presente aqui, Senhor, meu Pai. Então, Senhor, toma o Teu lugar de honra nesta tribuna, Senhor, meu Pai. Senhor, fala com os Teus filhinhos aqui esta noite, Senhor, meu Pai. Não aquilo que eu quero, Senhor, aquilo que eu planejei, mas aquilo que está no Teu coração, Senhor, meu Pai. Me ajuda a transmitir, Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja falar com os Teus filhos esta noite, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Pai, todo mal, Senhor, todo impedimento caia por terra, Senhor, meu Pai. Todo embaraço, Senhor, toda retaliação, Senhor, meu Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Declaramos, Senhor, meu Pai, que a vitória é nossa, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala com a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar aí as palmas, louve ao Senhor Jesus. Aleluias. Como lemos ali a história da qual eu quero entrar e falar com vocês esta noite, é de um dos reis de Israel, o rei Joás. Mas para falarmos dessa história, não tem como a gente falar dessa história sem mencionar o reino do norte, o reino de Israel, que nessa época já era dividido entre 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul, reino de Judá. E a palavra do Senhor vai dizer que Atalia, essa
quando ele assume o trono ali, quando Elias, ele vai para a caverna e Deus fala com ele: olha, eu vou colocar um sucessor, você vai voltar, você vai ungir um novo profeta, você vai ungir ali um novo rei para Israel e ele te sucederá. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias volta, então sai da caverna, volta, fala com Eliseu, fala para Eliseu segui-lo e fala para Eliseu que ele estaria ali e que ele teria que ungir o rei Geu como rei de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que depois que Elias vai aos céus, Eliseu começa a fazer tudo aquilo que o Senhor já tinha dito pela vida do profeta Elias. E Eliseu agora vai até Geu e fala que o Senhor escolheu ele para ser rei de Israel. Só que o Senhor falou que ele seria aquele que mataria toda a descendência de Acabe e começaria matando Jezabel. Geu foi o homem no qual foi decretado por Deus para acabar com a dinastia de Acabe. Deus não se agradava com nada que era de Acabe. Então Geu foi ali, o rei Geu, e começou a falar com os homens daquela terra e falou para eles reunirem todos os filhos de Acabe. E quando eles reuniram todos os homens da família de Acabe, ele exterminou todos. Ele matou todos à espada. Depois já de ter matado Jezabel, já não havia mais ninguém no reino do norte descendente de Acabe. Só que a ordem do Senhor feita ali era para matar a descendência masculina, ou seja, para a dinastia deles não conseguir, para a semente deles não ir para frente. Mas a palavra do Senhor vai dizer que no reino do sul, no reino de Judá, havia alguém da linhagem de Davi que havia se casado com uma das filhas, mulher de Acabe. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei Jorão se casa com uma descendente de Acabe. Só que como a ordem não foi para matar as mulheres, Atalia persistiu e permaneceu viva naquela época. E a palavra do Senhor vai dizer que ela, estando viva, ela vê que o seu esposo Jorão, descendente da linhagem de Davi, morre. Seu filho Acasias assume o trono e ele reina durante um ano. Quando Acasias morre, porque também ainda era da descendência de Acabe, Deus não queria ninguém da linhagem de Acabe vivo, ele morre e o Senhor agora começa um projeto novo. Atalia, em vez de passar o trono para Joseba, que era a princesa, a única viva da linhagem de Davi, ela usurpa o trono. Ela rouba o trono e ela manda matar todos os seus netos. Ela manda matar todos os netos do sexo masculino. E ela fala: eu não quero ninguém da linhagem vivo para que eu possa reinar em Judá. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher começa a determinar a morte. E o decreto chega ao palácio. Mas existia no palácio essa princesa que não foi reivindicar o trono, mas ela foi até o palácio para salvar um bebê que ainda era muito pequeno. Essa princesa, diz a Bíblia, Joseba, ela entra no palácio e ela começa a entrar nas câmaras daqueles descendentes de Acasias. E ela vê o menino com a sua babá e ela pega o menino e traz a babá com ela. E ela sai escondida de todos os oficiais que estavam cumprindo a ordem para matar os descendentes de Jeorão. E a palavra do Senhor vai dizer que Joseba agora esconde o menino em um único lugar que ninguém ia procurar, descendente. Ela leva ele para o templo do Senhor. Ela leva ele para um lugar aonde ela poderia esconder e que ninguém imaginaria que ainda existia
sacerdote, que não quis usurpar algo que não é dela, com um bebê nos braços, e ela disse para ele: ele é da linhagem de Davi, nós devemos proteger, nós devemos cuidar, nós devemos mantê-lo salvo. Joiada olhou para ela e falou: ninguém pode saber disso, ninguém pode saber que o menino está vivo e ele está no templo. E a palavra do Senhor vai dizer que o menino começou a crescer naquele tempo. Como que ela conseguiu esconder este menino ali? Como ela era esposa do sacerdote, ela conhecia o momento de troca de guarda, ela conhecia quando os levitas iam trocar as cortinas, ela conhecia as salas onde só os sacerdotes podiam entrar. Então, naquele lugar, por ela conhecer o templo do Senhor, ela sabia exatamente aonde esconder Joiada. E é aí que eu entro na palavra esta noite. O Senhor fala para pessoas aqui que Ele vai começar a guardar, Ele vai começar a esconder a promessa, Ele vai começar a esconder linhagem, Ele vai começar a esconder a semente que Ele a prometeu para dar crescimento. Se a Thalia tivesse encontrado Joás, aquele bebezinho naquele dia, tudo que o Senhor tinha prometido para Abraão morreria naquele dia. Tudo que o Senhor tinha prometido a Davi morreria naquele dia. Quando Davi falou que queria construir um templo para o Senhor faz uma promessa para Davi em 2 Samuel, dizendo assim: Davi, você não vai construir, mas um herdeiro da tua linhagem construirá. O teu filho Salomão construirá a minha casa, e ali o povo vai poder adorar a minha presença. Mas o Senhor faz uma promessa para Davi naquele dia e diz assim: a tua linhagem não desaparecerá da terra, de ti virá o rei, e o rei será eternamente, o teu nome não será apagado, eternamente vai ter alguém da tua linhagem reinando em Israel. O rei Davi não sabia de nada, ele nem imaginava o que ia acontecer, ele nem imaginava que os reinos iam se dividir, ele nem se imaginava que os seus filhos, seus netos se casariam com pessoas idólatras, com pessoas que não gostassem de Deus, com pessoas que não serviam a Deus. Mas a promessa que o Senhor fez para ele não morreu com a morte de Davi. A promessa que Deus fez para ele era perpétua. A promessa que Deus fez para ele não terminaria com a morte de Salomão, não terminaria com a morte de Jeorão. Por mais que Jeorão não seguiu, a sua filha Jeoseba casou com um sacerdote. Imagine, no palácio ela viu o pai idólatra derrubando todos os altares do Senhor e erguendo os altares para Baal. Mas quando ela entrava no templo, o seu esposo falava para ela das leis de Deus Altíssimo. O esposo dela ensinava a ela que existiu um homem segundo o coração de Deus, que era o Senhor, e que ele cuidava e guardava de todas as coisas do Senhor com alegria, que ele tocava a harpa ao Senhor, que ele dançava na presença do Senhor, e que o Senhor falou que o trono dele nunca seria tirado, nunca seria apagado, ele sempre teria descendência. Eu fico imaginando quando Natalia recebe ali a informação, e ela fala bem assim: agora eu sou a rainha e já não existe mais ninguém. E Jeoseba olhava e falava: você vai reinar para um trono que não é teu, mas eu estou cuidando da semente que o Senhor preparou. Eu não tenho arma contra você, mas o Senhor já preparou o menino e ele está crescendo, ele está conhecendo, ele não vai se corromper. O Senhor está falando para pessoas aqui: quando você precisar, traga para o templo. Quando você precisar
te esconder. É no templo que o Senhor vai cuidar. É no templo que o Senhor vai te dar resposta. É no templo que Ele vai começar a tocar na tua vida e falar: olha, o tempo de preparo começou, Joás. O tempo de preparo para receber a promessa começou. E aqueles que eu levantei para cuidar da tua casa, eles te ensinarão. Deus está levantando joiadas aqui esta noite. Deus está levantando Josebas aqui esta noite, que entende a promessa do Senhor, entende que é necessário que o nosso rei venha, entende que é necessário que as gerações conheçam o nosso Deus, e eles estão guardando meninos no templo. Sabe o que o Senhor está falando? Não é à toa que você faz a tua casa para casa do templo do Senhor. Sabe por quê? Você está guardando uma geração. Porque o Deus geracional, como já cantamos aqui esta noite, Ele é um Deus de promessa, que guarda as suas promessas. Enquanto você traz os teus filhos, enquanto você traz a tua família, enquanto você está neste ambiente, o Senhor está te alimentando, o Senhor está cuidando, o Senhor está escondendo, o Senhor está vendo que você está se posicionando como José e falando: o trono não é meu, mas o trono vai continuar sendo daquele que é para reinar eternamente. O Senhor entendeu que ela naquele momento não quis a honra, mas ela também não desonrou a Deus. Ela trouxe o menino para o templo e ela falou: eu guardarei ele com a minha vida. Glória a Deus. Porque tudo o que eu tenho foi o Senhor que deu. Se eu sou desta linhagem, é porque o Senhor me escolheu para uma grande obra. Ah, pastora, mas eu não sou José, eu não sou da linhagem. Você é da linhagem de Jesus. Na nova aliança, Jesus vai dizer, eu até anotei aqui em Hebreus, no capítulo 4, que Ele é o templo e nós estamos escondidos nele. Colossenses 3:3 vai dizer que nós morremos para o mundo e fomos escondidos em Cristo Jesus. Então o nosso esconderijo continua sendo o nosso Deus Altíssimo. Deus está falando para pessoas aqui que estão passando por tribulações espirituais. O inimigo está se levantando, está se andando, está cantando em golataria, falando assim: acabou a história, você vai continuar como? E Deus está falando: eu já levantei o joelhada para te ensinar a sair dessa perseguição. Eu já levantei a Jeusébia para te carregar no colo e falar: vou guardar até que ele cresça, até que ele entenda, até que ele possa falar, até que ele possa responder por si. Deus está falando para pessoas aqui: o tempo que você tira com Deus não é perda, não é perda, mas é ensinamento. Imagina você agora aquele cenário, uma rainha má, fazendo tudo o que queria, e José está vendo o menino crescer 1 aninho, andando, corria no templo escondido, 2 aninhos, começava a falar das leis, começava a perguntar quem que era o Yahvé, quem que era o Jeová, quem que era o Elohim. Ele perguntava porque era isso que ele aprendia. Ele não sabia de nada que estava acontecendo lá fora, porque eles blindaram o terreno para que ele pudesse crescer em graça, conhecimento e sabedoria. E Deus está dizendo para nós aqui esta noite: blinda o terreno, blinda os ouvidos, blinda os olhos, para que os teus filhos, para que a tua casa, para que a tua geração cresça em graça, conhecimento, sabedoria. Não deixa que o inimigo dite o que a tua casa vai ser. Não deixe que o inimigo venha dizer o que a tua casa vai servir.
Há um tempo que devemos nos calar, mas chegará um tempo que podemos falar. 6 anos calada, 6 anos vendo outros deuses sendo oferecidos como ofertas. O rei, a rainha, né? Porque agora não era rei, fazendo o que queria. E Deus está falando para pessoas aqui: eu não sei quanto tempo você está no silêncio, mas Deus está começando a liberar vozes aqui. Deus está começando a destravar vozes aqui. Deus está começando a movimentar ao lado de fora para que você possa sair. José e Joiada agora começa a falar para os guardas: 6 anos depois, vamos guardar algo precioso que tem aqui dentro. E eles, sem entender, eles chamavam os levitas e eles falavam: vamos guardar algo precioso que tem aqui. E eles ficavam sem entender, porque no Antigo Testamento a presença era algo precioso, e era ela que era guardada no templo, a Arca da Aliança que era guardada no templo. Só que ali havia uma promessa que era preciosa sendo guardada, e que ninguém sabia até aquele 6º ano. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse 6º ano, Joiada chama todos os sacerdotes, todos os levitas, todos os capitães das guardas, todos os chefes de família, todo mundo do alto escalão. E ele fala assim: olha, a rainha está no palácio, mas tem uma semente sendo guardada no templo. A rainha usurpou o trono, mas o verdadeiro rei está sendo guardado aqui. Eu quero que todos, de comum acordo, venham conhecer Joás. O menino, ele tem 7 aninhos, só que será o próximo rei de Israel. Ele reinará em Judá. Ele será descendente direto da linhagem de rei do rei Davi. E dele nações conhecerão ainda o rei Davi. E eles apresentaram. E todos viram que era um descendente real. Todos viram a importância daquele menino. Eu quero dizer para você que o tempo de falar começou. E quando o tempo de falar começou, não é como você pensou que seria falar. Não é como você se programou pensando que ia falar. Você começará a falar dos tesouros que você tem guardado. Você vai começar a falar daquilo que você tem retido com você. Você vai começar a falar daquilo que está dentro de você por tempos. E você está se sentindo silenciado pelo inimigo. Ele tem te paralisado, ele tem tentado te parar em cada esquina, em cada pensamento. Mas o Senhor está falando: eu vou começar a cercar o templo pelo lado de fora. E eles vão começar a escutar o que está aí dentro. Eles vão começar a poder falar de novo. O inimigo vai perder a força esta noite. Ele vai perder o trono que ele mesmo ergueu. E o Senhor vai reinar. Porque o trono é dele, a casa é dele, o palácio é dele, a tua família é dele. Enquanto você guardou a missão, ele guardou você. Enquanto você guardou a tua casa, ele guardou você. Enquanto você foi obediente, veio ao templo dizendo: Senhor, o meu esconderijo sempre será no Altíssimo. E o Senhor fala: pode ficar tranquilo, que confundido e enganado serão os teus adversários. A Daniela não imaginava o que estava acontecendo, até que um belo dia ela vai e começa a escutar: um rei já tem em Israel, há um novo rei em Judá, há um novo rei em Judá, há um novo rei em Judá, há um novo rei na raiz de Jessé em Judá reinando. Ela falando: não, todo mundo está morto, eu matei todo mundo. Sabe o que eu quero dizer para Satanás essa noite?
linhagem de Jessé até o rei Jesus. E a palavra vai dizer que ali estava a linhagem de Joás, o rei que foi guardado por Jeoseba, o tesouro que Joiada ensinou, guardou e zelou. O nome dele estava citado na nova aliança, porque não seria apagado como foi apagadas outras coisas, mas o rei Jesus veio desta aliança. E o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: Ele não apaga a promessa só porque está difícil, só porque está em levante, só porque tem oposição. Deus não apaga a promessa só porque você não está ali em lugares aparentes. Eu falei para as meninas pro Bálsamo quinta-feira, aquelas que estiveram comigo aqui online, e nós estudamos sobre o Rei Jesus, sobre o seu nascimento. E eu disse para elas que o Senhor não apaga o propósito e que o propósito nunca é aparente. Às vezes a gente acha que para estar vivendo o propósito de Deus a gente tem que estar sendo honrado, tem que estar nos melhores lugares, tem que estar com as roupas mais bonitas. Mas para viver o propósito de Deus, basta ser obediente e fiel. Você não precisa estar no melhor lugar para viver o processo. Não precisa estar no melhor lugar para viver o processo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Maria não tinha lugar para ela naquela cidade. Ela estava em Belém, que era o lugar do destino, do nascimento de Jesus. Mas as portas que José batia todas se fechavam para ele. Os lugares aonde ele tentava pedir socorro, ajuda, todos negavam. Até que ele chega num lugar e fala para ela: eu só tenho ali o celeiro, só tenho ali a estrebaria. Pode levar tua mulher ali para descansar, José. Maria olha tudo aquilo e fala: Senhor, eu estou no lugar certo. Eu estou onde o Senhor nos falou, onde os profetas disseram que Belém e Eufrata receberiam o rei. Estamos aqui, mas a casinha não é o lugar, Senhor. Meu Deus! Olha só onde. A Bíblia não diz que ela reclamou em nenhum momento, mas eu estou conjecturando para você entender aquele momento. O propósito não é aparente, mas ele acontece mesmo sendo aparente, agradável ou não. José, sem nunca ter tocado em Maria, agora ia ser a parteira de Maria. Teria que ver Maria intimamente pela primeira vez num momento de dores de parto. E ele começa naquele momento a ver o rei nascendo. A promessa nascendo. Ele não nasceu no palácio. Meu Deus! Ele não nasceu no trono. Ele nasceu na estrebaria. Ele foi enrolado num paninho e foi colocado numa manjedoura simples, uma manjedoura de animais. Mas ele era o cordeiro do Senhor. Glória a Deus. Ele era o menino Jesus. Aleluia! O descendente daquele menino que foi guardado no templo, não no palácio. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Não é lá no melhor lugar que Ele vai te honrar, ou vai honrar tua casa, ou vai guardar a promessa. É no lugar menos aparente, mas o que Ele prometeu não vai morrer. O que Ele prometeu vai cumprir. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos lugares. Não desprezes as pequenas portas. Não desprezes as pessoas que ainda te estendem a mão. O propósito não é aparente, mas o tempo de falar vai começar. O propósito vai crescer. Jesus vai começar a caminhar. Jesus vai começar a crescer
Jesus, em todo o seu ministério, foi sustentado por mulheres. Foi sustentado por mulheres que queriam manifestar, que a glória de Deus fosse manifestada na terra. Jeoseba sustentou o menino por 6 anos. Maria Madalena, Susana, Joana sustentaram Jesus por 3 anos. Elas sustentaram o rei. O que o rei precisasse, elas davam. Não porque elas queriam algo em troca, é só porque elas sabiam que o Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, precisava reinar, precisava salvar, precisava cumprir o propósito. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele reinou como um homem simples, comum. Ele não levou uma coroa de jaspes, de esmeraldas, de diamantes. Ele recebeu uma coroa de espinho. Seus súditos, os judeus, o povo da qual ele veio como descendente, não o recebeu, não o aceitou. Mas não é porque o propósito não era aparente que não iria acontecer. Não é porque o propósito não era bonito que não iria acontecer. O propósito foi guardado e foi exposto no tempo certo. Deus começou a abrir os céus e declarar: este é o meu filho amado, em quem eu complaço. Jesus começa a falar agora com todos, curar, libertar, renovar, restaurar. Se Jeoseba e Joiada não tivessem guardado Joás, a linhagem seria comprometida. Mas eles guardaram um tesouro que era insignificante perto do tesouro chamado Jesus Cristo, o maior tesouro dos céus. Só que esse tesouro dos céus, Ele falou para mim e para você: não tenha medo, eu vim para te salvar, eu vim para te esconder, eu vim para te guardar, eu vim para te dar vida, eu vim para restaurar, eu vim para te dar liberdade, eu vim para dizer que não existe condenação, eu vim para dizer para você que hoje você não precisa escutar a voz de ninguém, você só precisa escutar a minha voz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você estiver em mim, eu em você, maiores coisas você vai fazer. Tudo que você pedir meu nome crendo vai acontecer. Se em meu nome você tocar nos enfermos, eles serão curados. Se em meu nome você expulsar os demônios, eles serão expulsos e a pessoa será liberta. Sabe por quê? Porque o meu nome está acima de todo nome e joelhos se dobrarão. E você, aonde você está nisso, você é aquele que receberá autoridade para pisar nos leões e na serpente. Você é aquele que terá autoridade em falar pelo meu nome. Você é aquele que recebeu de mim um tesouro, uma herança. E você é aquele que tem que cuidar daquilo que eu estou te confiando. A missão é ide, falar e pregar. E a missão é cuidar das próximas gerações. A missão é não deixa de dizer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus que cumpre promessa, é o Deus de milagres. Continue dizendo que Deus é Deus e você vai ver o que a tua casa vai viver. Aleluia! Deus está dizendo para pessoas aqui: vem em mim, eu quero te guardar esta noite. Eu quero fazer de mim o teu refúgio, o meu esconderijo, o teu esconderijo. Tem muita Thalia querendo roubar a bênção. Tem muita Thalia querendo usurpar lugares. Tem muita Thalia querendo tomar lugares em casa, em casamentos, em famílias, em trabalhos. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta noite que a voz da Thalia está diminuindo. Porque
Porque existe uma voz daqueles que acreditam. E eles começam a declarar: o rei vive, o rei vive. E enquanto eles declaram que o rei vive, Satanás perde as forças. Satanás não pode acessar, Satanás não pode entrar. Enquanto você declarar que o teu Redentor vive, pode ter certeza que existe um Deus nos céus, levantado do trono, dizendo ao Santo Espírito: zela, guarda, cuida, ensina, fale a verdade, instrua eles, porque mais coisas eu vou fazer. Eles viverão grandes coisas na minha presença, eles vão viver o extraordinário, porque enquanto eles morarem aqui nessa terra, a minha presença estará com eles, o meu sangue será aliança perpétua, e o meu nome será professado, e a vitória será deles. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: a presença de Deus é o melhor lugar onde você tem que estar. A Thalia só vai ter a voz calada quando você entender que é em Jesus que você esconde os seus tesouros. Vou tentar traduzir para você. O médico, ele faz 6 anos de uma faculdade, mais uma residência. Vai chegar quase seus 10 anos até ele escolher algo que ele vai ser, qual especialidade que ele vai ser. Mas durante todo esse ensinamento, ele recebe alguns juramentos que ele precisa fazer. E quando ele vai ali na colação de grau para dizer que ele é um médico, ele vai ter que levantar a mão direita dele, e ele vai ter que fazer um juramento que toda vida que for até ele vai salvar, que todo mundo que for até ele vai prestar socorro, independente da cor, raça, independente do credo, independente do que é, ele vai fazer o possível e o que estiver nas mãos dele. E ele faz esse juramento, ele começa a guardar essa missão, e a partir daquele juramento, todos que precisam de algo e que ele possa fazer, ele é obrigado a fazer. Por quê? Porque ele fez um juramento. O advogado faz o mesmo juramento, e ele faz o juramento que ele tem que defender. Ele faz um juramento que ele tem que zelar, ele tem que se opor, ele tem que colocar tudo às claras, a verdade sempre tem que reinar. E eu e você recebemos uma missão. Talvez a gente ainda não levantou a nossa mão e girou, mas alguns já levantaram a mão e o Senhor disse: Senhor, a minha missão é continuar, que o teu nome seja continuado. A minha missão é que todos conheçam que o Senhor salva. A minha missão é que o Senhor seja rei na minha casa e que todos os meus te sirvam. A minha missão é nos dias maus entender que nós temos um advogado fiel e que quando a causa for impossível, ele vem com justiça e julga na verdade. Nós acreditamos que a nossa missão é ensinar que ele é o caminho e que não existe outro que leva ao Pai. Nós temos uma missão de deixar um legado para a próxima geração e dizer para eles que existe um Deus que os ama, um Jesus que fez tudo, que faz o impossível se precisar, para que eles tenham vida, para que eles tenham um lugar para onde ir e que não seja um inferno. Jesus está falando para mim e para você: a sua missão é adorar, a sua missão é servir, a sua missão é amar a Deus sobre todas as coisas. A sua missão é ver o enfermo e abraçar ele e dizer: eu conheço Deus a cura. Receba em nome de Jesus. A sua missão
é falar que quando tudo diz que não, Deus fala que Ele vai abrir caminho para o povo dele passar. Como assim? Quando você imaginar que não, o mar já abriu. Você passou, a tua casa livrou. Sabe por quê? Porque o teu esconderijo continua sendo o Altíssimo. E Ele fala: o tempo de cantar chegou. O tempo de proclamar chegou. O tempo de professar chegou. Só continua guardando esse tesouro que eu te dou hoje. A Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Jesus vier, Ele nos dará uma coroa, um galardão, mas também colocará em nós um anel. E esse anel já tem o nosso nome. Então, se você permanecer, se você for fiel, se você guardar e não deixar que o inimigo, as atarias da vida venha e usurpe aquilo que Deus já te deu, certamente você reinará com Cristo na glória. Certamente você vai ver Ele reinando. Certamente você vai sentar na mesa dele. Mas enquanto você estiver aqui na terra, como Joás teve que sentar à mesa como rei, e Atalia, sua inimiga, não pôde fazer nada, Deus está falando: continue paralisando e receba a vitória, porque veio da parte de Deus. Deus já levantou joelhadas para te ajudar. Só ensina, só aprende o que Ele vem falar. Deus já levantou Jeosebas destemidas, que não quer sentar no trono, mas quer ver você sentado ali. E falando para você: acredita, enquanto eu tiver força, você vai estar sentado guardado aí até você poder crescer e poder lutar pelas tuas guerras. Deus tem levantado pessoas para te cercar e te abençoar. Não deixe essas pessoas passar despercebidas só porque a Thalia está falando que está reinando. Deus está falando para você: você é importante para Ele. E enquanto você falar no nome dEle, Ele cuidará da tua casa. Amém? Vamos ficar de pé. Deus é um Deus que guarda promessas. Nada vai passar. Eu não sei que Ele te prometeu e não cumpriu ainda. Eu só sei que vai cumprir. O propósito não é aparente, mas vai cumprir. Mesmo sendo um menino, Joás já era rei. Mesmo sendo um bebê, Jesus nasceu rei. Foi crucificado como homem, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. E você está nele nesta noite. Cristo vive em você. E nada pode impedir de Cristo fazer nada. Ele pode tudo, Ele é o dono de tudo. Então, se você entrou enfermo aqui nesta noite, eu declaro sobre a tua vida a cura em nome de Jesus. Se você tem uma causa impossível esta noite, eu declaro que ela já está resolta em nome de Jesus. Se você tem causas na justiça esta noite, eu declaro que Jesus é o teu advogado. Mas se Ele for necessário, Ele vai bater o martelo também como juiz. E Ele diz para você: o foro não pode negar, ao juiz do homem não pode negar aquilo que já foi determinado no céu, guardado pelos céus. Só guarda o que eu tenho no teu coração. Não peque contra mim. Receba esta palavra e leve a tua vitória, porque o martelo já foi decretado e Ele está dizendo: alguma causa aqui está sendo resolvida. Jesus está entrando como juiz hoje e está falando: leva a causa respondida. Se precisar, Ele vai entrar na onde está sendo o empecilho, o embaraço, e Ele vai romper com as cadeias, com as correntes. Ele vai tirar todo o embaraço ali e vai falar para você: pode ir, vai ser guardado ali até o
tempo determinado, aonde todas as portas se abrirão, e eu te colocarei no lugar de promessa. O Senhor vai colocar pessoas aqui no lugar de vitória. O Senhor vai colocar pessoas aqui em lugares, não porque nós somos merecedores, mas porque nós nos decidimos por Ele, nos silenciamos por Ele. Então, se você tiver que fechar a tua boca e engolir o que Satanás está falando, só mais um pouquinho, diz o Senhor, porque a ordem já foi dada e ele já foi vencido pelo nome do Senhor Jesus. E você vai ver que grandes coisas o Senhor já fez pela tua casa e ainda vai fazer. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós te damos graças pelo teu esconderijo. Nós te damos graças porque o Senhor tem colocado pessoas com propósitos de nos cuidar, de nos ensinar, de nos dar conhecimento. O Senhor tem levantado joiadas e Josebas aqui esta noite para guardar promessas, para guardar tesouros. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor meu Pai, a manifestar a tua glória, Senhor meu Pai, mesmo escondido, Senhor meu Pai, mesmo guardado, Senhor meu Pai, para que quando tenhamos a voz, Senhor, podemos fazer o que é bom aos teus olhos, Senhor meu Pai, podemos, Senhor meu Pai, fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu um dia, podemos viver a plenitude da tua palavra. Senhor meu Pai, guarda os teus filhos, Senhor meu Pai, para que eles venham viver, Senhor meu Pai, o melhor, Senhor meu Pai, os melhores dias dessa terra, Senhor meu Pai, os dias no qual, Senhor, Satanás não terá o governo, Senhor meu Pai, mas o Senhor reinará, Senhor meu Pai, o Senhor zelará pela vida de cada um deles, Senhor meu Pai, e bem como em tua oração, Senhor meu Pai, o Senhor disse, Senhor meu Pai, antes de morrer, Senhor, naquela cruz, que o Senhor não deixaria que nenhum deles se perdesse, Senhor meu Pai. Então entra com salvação aqui esta noite, Senhor meu Pai. Entra com vitória, com libertação, Senhor meu Pai. Senhor meu Pai, antes mesmo do Senhor nos conhecer aqui, Senhor meu Pai, antes mesmo de nós nos conhecermos, Senhor meu Pai, mas o Senhor já nos conhecia, Senhor meu Pai, e o Senhor já declarava promessas sobre as nossas vidas, Senhor meu Pai. Então, Senhor meu Pai, como o salmista disse, Senhor meu Pai, que nós venhamos guardar o nosso coração, Senhor meu Pai, para não pecarmos contra Ti, Senhor meu Pai. Senhor, esse guardar é guardar a Tua palavra dentro de nós, Senhor meu Pai, as Tuas promessas, Senhor, e praticá-las, Senhor meu Pai, obedecer, confiar, Senhor meu Pai, ter coragem e audácia, Senhor meu Pai, porque certamente o nosso Redentor se levantará ao nosso favor. Certamente a última palavra vem daquele que tem a chave que o homem não pode acessar, mas quando o Senhor decide abrir, ninguém pode impedir, Senhor meu Pai. Então, agindo, Senhor, quem impedirá, Senhor meu Pai? Declaro vida sobre a tua igreja, Senhor. Esta é a nossa oração como igreja esta noite. Nos guarda, nos livra, nos abençoa em nome de Jesus, amém? Saia daqui sabendo que o Senhor está guardando a tua casa, e o melhor lugar para você se esconder continua sendo a presença do Senhor, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra dessa noite?